Deus está ocupado demais para ouvir a sua prece. A demolição divina de Spinoza. Você já parou para pensar e talvez, só talvez, Deus não esteja nem aí para sua vida? Tipo, zero, nada mesmo. E não é porque você pegou ou ignorou a postagem do Facebook. É porque, segundo Spinoza, Deus não é esse senhor de barba branca que fica no céu com uma prancheta anotando se você foi no banheiro antes de orar. Spinoza, esse herege genial do século XVII, teve a coragem de dizer o que muita gente até hoje finge não ouvir. Deus não é um ser impessoal, nem um pai babão esperando você pedir uma Porsche nova em nome da fé. Deus, para ele, é a própria natureza, é o todo, é o sistema, é o algoritmo da existência. E detalhe, esse algoritmo não muda só porque você chorou no banho ontem. A ideia de Spinoza é simples e por isso mesmo é devastadora. Deus não ouve preces porque ele não tem ouvidos, nem vontade, nem humor. Deus é o conjunto de leis que faz a realidade funcionar, é o código-fonte do universo. Você não vai hackear esse sistema com jejum e louvor. Acordar de manhã e pedir para Deus fazer hoje te responder no WhatsApp é, para Spinoza, o equivalente filosófico a tentar convencer a gravidade de te deixar flutuar só porque você merece. O mundo não está contra você, ele simplesmente é. E cabe a você entender como ele funciona, em vez de ficar rezando para que ele mude ao seu favor. Irmão, isso é tão produtivo quanto mandar um e-mail para um vulcão pedindo para ele não entrar em erupção na sua próxima viagem. Spinoza não era ateu, longe disso. Ele acreditava em Deus com tanta força e decidiu reprogramar a imagem dele. Ele limpou as babaquices mitológicas e trocou para um modelo mais sensato. Deus como natureza, como razão, como universo. Um Deus que não se veste de rei e nem aparece em arbusto pegando fogo. Um Deus é tão imenso e indiferente que o nosso drama pessoal parece episódio de novela reprisada às 3 da manhã. Tudo existe em Deus e nada pode existir fora dele. Essa frase, que mais parece um mantra, é uma mensagem que Spinoza deixou pro pessoal e acha que Deus está na janela vendo se você usou proteção ou não. Não. Deus está no átomo, está na fórmula da água, no ciclo das marés, na lógica por trás de tudo, inclusive na sua dor. E o mais provocador, Spinoza dizia que o amor verdadeiro a Deus é aceitar ele não tá nem aí para você e muito menos para te recompensar por isso. Você ama sem querer nada em troca, porque amar esperando retorno é barganha. É um contrato emocional. E amar a Deus desse jeito, nas palavras de Spinoza, é um narcisismo infantil disfarçado de fé. Mano, essa visão é dolorosa? É, mas é libertadora. Você não tá mais preso à ilusão de o mundo gira em torno do seu umbigo. Então, na próxima vez que a vida te dá um pé na bunda existencial, antes de olhar para o céu e perguntar por que eu, experimenta olhar para dentro e se perguntar o que eu ainda não entendi sobre isso tudo. Spinoza, lá no século XVII, vai estar te aplaudindo em silêncio. Porque Deus, segundo ele, já está te respondendo, só em linguagem de existência, não de emoji. O filósofo que tomou bloco antes mesmo do Twitter existir. Spinoza e o cancelamento premium. Hoje em dia, ser cancelado no Twitter é quase um ritual de passagem. Tu fala bosta, alguém printa, meia internet te odeia e depois você faz um vídeo de retratação dizendo que tá arrependido e volta a fazer público. Mas Spinoza, irmão, esse maluco foi cancelado no palco da eternidade, sem chance de comeback e sem close friends pra chorar. O ano era 1656 e em vez de hashtag, Spinoza ganhou um decreto chamado Shiren. Tradução, banimento teológico full. Não era um banimento normal, era um se vir herege feito de platina e ia durar para toda a eternidade. Era uma maldição nível boss, amaldiçoado seja ele de dia, de noite, quando acorda, quando vai dormir. Dava para montar um rock pauleira só com tanta maldição. Mas o que esse CDF de Deus fez de tão absurdo? Simples. Ele pensou. O pior, ele ousou pensar diferente. Questionou a versão literal de Deus como gerente de call center cósmico. E questionou principalmente a Bíblia como um manual de regras.
e teve a audácia de escrever isso em latim, para só os inteligentes pegar essa visão da parada que ele estava escrevendo. Mesmo assim, a comunidade judaica, que já vinha pisando em ovos no país cristão, olhou para ele e disse: irmão, você está tentando nos foder com herança, filosofa aí sozinho, longe da gente. Resultado, Spinoza foi chutado do rolê, sem ensinar, sem ele almoço de família de sábado. E hoje todo mundo adora romantizar. Spinoza foi mártir do pensamento livre. Na prática, a mulher foi expulso da própria cultura aos 23 anos. Imagina você, nessa idade, ser deletado do seu grupo de família, sem backup, sem segunda chance, deletado do seu grupo de amigos, da sua sociedade, do seu país, só porque você ousou pensar. A vida dele virou um retiro forçado, sem Wi-Fi, sem TikTok, sem Tinder judaico. Ele sobreviveu dando aula particular em Hawaii. E um detalhe muito importante: ele poderia ter se redimido, mandado só uma notinha, uma artinha, falando: eu tava meio confuso, minhas ideias eram outras, eu era muito jovem. Mas não, o mano escolheu o modo hard. Ele seguiu firme, ele acreditava, mesmo sabendo que não ia ter plateia. E aí, Spinoza deixa de ser filósofo e vira uma pedrada no conformismo. Ele provou que ter uma ideia de verdade não é barato. Custa status, conforto, até a própria vida social. Mas em troca, você ganha a liberdade de poder pensar sem dono. Então, da próxima vez que você não falar o que você pensa só porque vai pegar mal, ou então porque vão rir de você, lembra de Spinoza. O mano foi expulso da própria história. Escreveu à mão, uma caneta de aço, sem filtro, sem medo. Não rolou trend top no Twitter, mas se existisse Twitter no século XVII, Spinoza seria channel banned pelo próprio Deus. E eu tenho certeza que ele daria uma boa risada no final de tudo isso. A perspectiva da eternidade. Como parar de chorar por causa do boleto? Sabe aquele momento em que parece que a sua vida desmoronou só porque seu cartão estourou, seu chefe deu chilique e o seu cachorro decidiu jantar com o controle remoto da sua TV? Pois é, Spinoza ia levantar uma das sobrancelhas e ia falar: você tá vendo isso tudo do jeito errado, irmão. Segundo ele, existem dois jeitos de ver a vida. O primeiro é o mais comum, a perspectiva de tempo. É quando você perde um emprego e já se autodeclara um fracassado vitalício. Toma um fora no WhatsApp e acha que vai morrer sozinho abraçado a um pote de sorvete. É como se cada tropeço fosse o fim do mundo em caixa alta. Tudo dói demais, tudo pesa demais, tudo é pessoal. Resultado, você vira refém do seu humor, dos likes, dos boletos, da TPM, do seu crush que visualizou e não respondeu, e ainda chama isso de vida real. Spinoza, humano e não tinha tempo para novela mexicana existencial, sugeriu um outro caminho: perspectiva de eternidade. Não, relaxa, não é papo místico, não precisa acender um incenso. É brutalmente racional. Significa simplesmente lembrar que você é uma vírgula em um texto universal. E já existia antes de você, existe durante e vai existir depois. E isso muda tudo. Nessa lente, o boleto não é uma arma apontada para você, é só mais uma linha numa planilha infinita. A demissão não é o apocalipse, mas é uma curva na estrada. O fim do namoro não é a 8ª temporada do drama da sua vida. É o seu ego descobrindo que não é o centro do universo. Spinoza não tá mandando você virar um alienado zen. Ele tá te convidando a expandir, a parar de ver o mundo como se você fosse um bebê mimado. Entender que você não é o protagonista, mas é uma peça num tabuleiro que é muito maior. A existência não é porque você fica anestesiado, mas porque você entende. Em vez de surtar, você raciocina. Em vez de reagir, você interpreta. Em vez de se perder, você se alinha. E em um mundo lotado de ansiedade e vício em like, isso é tipo um superpoder. A perspectiva da eternidade é um zoom out universal para você parar de ver os pixels e passar a ver um quadro inteiro. De repente, os dramas pessoais vão sumindo, o medo vai encolhendo e a vida fica bem mais leve. Não porque seus problemas sumiram, mas porque você aprendeu e nada, absolutamente nada, gira em torno de você. Então, da próxima vez que a merda bater na sua porta, faz um teste, fecha os olhos e se pergunta: isso vai importar daqui a 100 anos? Spoiler: não vai. E se não importa na eternidade, não vale tanto choro no hoje.
Spinoza, do alto do século XVII, te convida a parar de ser escravo do tempo e começar a brincar de ser Deus. Não é o Deus de milagres baratos, mas um Deus que observa, entende e respira leveza. Porque no fim, o caos não é o problema é só você insistir em acreditar e o caos é sobre você. Porque a Bíblia vende mais que a ética. Spoiler, tem a ver com vinho e música bonita. Você pode escrever um dos livros mais brilhantes já feitos. Você pode rechear de lógica, crítica teológica digna de demolir catedrais e uma visão de mundo capaz de libertar 1 milhão de gerações. E mesmo assim, ser esquecido numa prateleira empoeirada de universidade. Seja bem-vindo ao drama intelectual de Spinoza. Enquanto a Bíblia virou best-seller, virou filme, tatuagem de versículo no braço do crossfiteiro, a ética de Spinoza virou companhia de insônia para acadêmicos. E sabe por quê? Spinoza cometeu um erro estratégico. Ele esqueceu do fator humano. Vamos lá. O ser humano médio não é verdade. Ele é ritual, é conforto, é identidade e, de preferência, uma taça de vinho e um pãozinho no fim da missa. Ele não busca uma explicação lógica para o sofrimento. Ele é no púlpito dizendo: fique em paz, irmão, vai dar tudo certo. Tudo tem um propósito. Mesmo isso seja uma absoluta mentira. As religiões entenderam isso perfeitamente. Ela te dá estética, comunidade e emoção. Tem música que arrepia, arquitetura hipnotizante, festas em datas específicas e um teatro simbólico e põe um blockbuster no bolso. Mano, é uma novela transcendental, parada irresistível. É bizarro. Spinoza, por outro lado, te dá um livro em latim, explicando com precisão matemática, e Deus não tá nem aí pro seu time de futebol, e muito menos pro seu avô doente. E ainda mete tu é liberdade? Estuda lógica. E olha, Spinoza, parabéns pela honestidade, irmão, mas isso não enche templo. Spinoza confiou demais na razão e seu coração humano, ele pulsa por emoção. Ele vai ir atrás da história bem contada, do drama começo, meio e fim. Enquanto ele falava de alinhamento das leis universais, o padre falava de vida eterna, a música ia subindo e a vela no altar ficava trêmula. E adivinha, quem lotava a plateia? Exatamente. Não é que Spinoza tivesse errado. Pelo contrário, ele ofereceu uma rota real à libertação, mas subestimou a encenação. A gente não vive só de verdade. A gente precisa de símbolo, a gente precisa de beleza. Precisamos de comunhão. A religião, no fundo, é um teatro que tem efeitos especiais. Spinoza era engenheiro e queria mostrar os bastidores, o manual técnico e a planta baixa. A maioria prefere a mágica do que de fato a planta. Se um dia a gente quiser as ideias de Spinoza se olhem fora da bolha acadêmica, a gente precisa aprender com a religião. O humano precisa de mais comunhão do que de conclusão, mais de símbolo do que de silogismo. A verdade nua é tipo um prato sem tempero. É saudável, mas nem repete. E é por isso que a Bíblia é muito vendida, celebrada e viralizada, enquanto a ética de Spinoza permanece como um gênio solitário em um bar onde todos cantam aleluia desafinado. A verdade pode libertar, mas sem vinho, sem música e sem abraço, quase ninguém se importa com ela.